Pode compartilhar, doutora Luísa. Entrou a tela? Sim. Bom. Bom, então, a nossa palestra, né, intitulada Soco, Técnicas de Restauração de Documentos Gráficos baseados na tradição japonesa, apontamentos e reflexões. Esse tema é um tema muito amplo, muito diversificado, né? Então, na nossa palestra hoje, que durará apenas talvez 1 hora, né, nós faremos aqui apontamentos e reflexões, né? Mas aí fica já uma perspectiva aí, alimentado aí pela o avanço da vacinação, né? E quem sabe aí num momento pós-pandemia a gente possa nos encontrar e fazer um workshop, um trabalho mais prático, e eu acho que seria um complemento muito interessante a partir dessa palestra aqui de introdutória na técnica do soco, né? Bom, ao iniciar essa palestra, né, quem já assistiu aí meus trabalhos, né, sabe que eu gosto muito de me aportar, né, na questão da história cultural, na história das mentalidades. Aí eu trago aqui a nossa reflexão, essa abordagem epistemológica relativa ao campo da preservação do patrimônio cultural, né, é defendida pela professora Ana Maria Macarrão Miguel, né, da professora da Universidade de Complutense de Madrid, da disciplina História da Conservação e Restauro, e eu acho que esse excerto dela é muito interessante quando ela se defende, né? A história da conservação e restauração, diretamente determinada pelas ideias religiosas, filosóficas, estéticas e políticas no plano ideológico e no plano técnico, pelos constantes progressos da ciência, configura e explica a restauração, não tanto ou somente como uma questão técnica, mas, sobretudo, como um fenômeno cultural. Eu acho essa assertiva dela extremamente feliz e excepcional nesse sentido, porque uma vez quando ela rompe com os paradigmas que a prioristicamente classificam a restauração como uma questão tecnicista, né, como uma ação técnico-científica, a professora traz esse chamamento muito interessante para o campo das ciências humanas, né, para a história das mentalidades, da história cultural, categorizando de uma maneira muito hábil e feliz como um fenômeno cultural. Pegando carona, né, nessa abordagem, né, na esteira aí do pensamento da teórica espanhola, né, eu situaria também, né, num diálogo muito íntimo, né, os aportes teóricos metodológicos da história cultural, né, destacando aí, né, os estudos do Roger Chartier na área da cultura, né. Segundo esse renomado historiador francês, o Chartier, a cultura ou as diversas manifestações culturais, né, ela poderia ser explicada, né, por meio da ação interativa entre dois polos, né, de um lado as práticas e as representações, né. Nesse sentido, né, o Roger Chartier está bastante preocupado, né, em identificar os modos, né, os modos como ele salienta de uma maneira muito singular, como em diferentes lugares e momentos uma determinada realidade social é construída e pensada e dada a ler. Então, isso tudo tem a ver com as grandes matrizes conceituais demarcadas, né, ao longo das distintas temporalidades históricas, né, da nossa área de trabalho, né? Então, primeiramente, situaria a arte da restauração, a conservação-restauração como disciplina, a ciência da conservação e a ciência do patrimônio, né? Certamente vocês, alunos do curso de graduação, já se depararam com essas matrizes, né? Os professores que são partidários, né? Ou que muito bem situam essas correntes, né? Essas matrizes conceituais em suas disciplinas, né? E então, aqui na nossa palestra, né?
justamente sobre esse prisma de fenômeno cultural defendido pela professora, né? Ela parece que ela bebe, né, na famosa Carta de Veneza de 64, quando ali se defende, né, a restauração como ato crítico, né? Renato Bonelli também vai falar da restauração como ação crítica, ação cultural, ato de cultura, né? Ela parece estar bem afinada com esse pensamento da Carta de Veneza, né? Então, nesse contexto de fenômeno cultural, eu destacaria aqui no soco como uma tradição oriental num contexto, né, histórico-cultural bastante distinto, né? Bom, então, em linhas gerais, só para fazer esse contexto introdutório, né, para poder entrar com soco, né, o que seria a arte da restauração, né? Seria uma prática histórica é, muito calcada nesse processo de ensino-aprendizagem, né, de conservação, restauração, orientado aí pelos emblemáticos manuais oitocentistas que eram tributários da arte da restauração. Esses manuais eles foram amplamente divulgados, sobretudo no âmbito do século XIX, como, por exemplo, né, até vocês que são aí da Escola de Belas Artes, eu encontrei nas minhas pesquisas de doutorado esse manual oitocentista, o Restaurador de Pintura, do Giovanni Secco Suardo, né? E ele tem uma matriz muito curiosa, quando ele assim afirma, né, o perfeito restaurador deve ser um pintor em toda a extensão do termo, né? Então, a gente vê a subordinação da restauração à disciplina maior, à nobre disciplina da pintura, que advém da matriz francesa da Belas Artes, né? E, curiosamente, né, na perspectiva de Bourdieu, esse hábitus profissional ele era híbrido, né? Então a gente tinha o artista restaurador, o pintor restaurador, o escultor restaurador, né? É, já numa outra chave, né, analítica, a conservação, restauração, aí escrita com as iniciais maiúsculas, isso é importantíssimo, porque quando a gente escreve conservação, restauração com letra maiúscula, a gente está defendendo esse campo disciplinar, ao passo que conservação e restauração com letras minúsculas são atividades cotidianas, né, do nosso trabalho, né? Então, a gente tem aí esse marco temporal extremamente emblemático, que é, em 1898, a Conferência Internacional de São Galo, né? É uma iniciativa do cardeal Franz, o prefeito da Biblioteca Apostólica do Vaticano, e ele muito preocupado com os danos das tintas ferrogálicas, né, dos palimpsestos, né, toda a problemática que envolvia a preservação da Biblioteca do Vaticano, ele conclama essa pioneira conferência internacional. Segundo os estudiosos, sobretudo os italianos, eles consideram essa conferência como a mãe de todas as conferências da conservação e restauração. Aí a gente tem um protagonismo, né, aí, bem aí, enaltecendo, né, os documentos gráficos, né? Na verdade, não foi a reunião de 1930 do Escritório Internacional dos Museus a primeira conferência internacional, e sim a Conferência Internacional de São Galo, né, que marcaria, segundo estudiosos, né, a dita restauração moderna, né? E já no contraponto histórico bem distante, a gente teria o documento emblemático também de Pávia, quando uma grande anata, vamos dizer assim, de intelectuais da restauração se reúne na Itália e traça ali numa conferência o que seria o perfil do conservador restaurador no âmbito europeu, defendendo também a conservação como esse campo disciplinar. E mais tarde, em 2002, né, temos a reunião da ECO, né, Confederação Europeia da Organização de Conservadores e Restauradores, né, que aí vão demarcar aí o reclamo pelo estatuto disciplinar da conservação como área do conhecimento específica, né, como esse corpus doutrinal da disciplina, né, reclamando aí, segundo o Bourdieu, né, esse campo disciplinar autônomo, né, não mais uma disciplina subordinada às belas artes, subordinada à museologia, subordinada à biblioteconomia ou arquivologia, mas sim reclamando, né, o estatuto científico de uma disciplina em específico.
Mais tarde, né, bem mais recentemente, né, em 1999, também um emblemático documento de Bolonha que defende o conceito de ciência da conservação, né? Aí ele traça o perfil e o escopo do treinamento específico para o cientista da conservação desse emblemático seminário internacional que ocorreu em Bolonha em 1998. Esse documento de Bolonha, ele descreve o papel e as habilidades do chamado cientista conservador e suas bases da formação, né? Como está bem ilustrado aí nas imagens, né? Quando a gente se utiliza, né? O conservador, restaurador recorre à ciência, né? Recorre à metodologia científica no estudo da constituição material do bem cultural, assim como, né? Das patologias físicas, químicas e biológicas, né, que incidem sobre o bem cultural, né, gerando aí os processos de deterioração, né? Então esse arcabouço metodológico, teórico, conceitual, que ele seria necessário a construção de uma praxis respaldada, sobretudo na pesquisa científica, né? E mais recentemente a gente tem aí o conceito, né, da ciência do patrimônio, né? Em 2006 o termo da ciência do patrimônio passou a ser mais frequentemente utilizado, né? E a gente tem aí uma matriz essencialmente inglesa, britânica, quando o Comitê da Ciência e Tecnologia do Parlamento Britânico propôs o seu uso para denominar um campo específico, né? Segundo os teóricos, seria uma expansão da ciência da conservação, né? Também lá no Reino Unido foi criado o Fórum Nacional de Ciência do Patrimônio. E essas matrizes, então, elas foram bem absorvidas aqui no contexto brasileiro, né? Sobretudo lá com os colegas da UFMG. Eu lembro quando eu estava no doutorado na Escola de Belas Artes, o professor Luiz Souza, muito empolgado com a questão da ciência do patrimônio, né? Ele cria, né, os professores lá, o Willy, todos o Tiago da Federal de Pelotas, né, antecipa, né? Então, a Associação Nacional de Pesquisa em Tecnologia e Ciência do Patrimônio, né, sediada lá em Belo Horizonte. Bom, então, feito esse contexto histórico, né, de situar essas matrizes, né, só para ver como que a gente entra na abordagem do soco, né, esse apanhado muito, até um tanto simplista e bastante sucinto, né, mas que seja como essa possibilidade de a gente abordar como se situaria o soco como uma prática ancestral absolutamente distinta dessas matrizes, né? Então, o que seria o soco, né? Seria esse vocábulo, né? Ele já foi encontrado na prática do Sutra Kopin, né? Que nada mais eram que escrituras canônicas budistas, né? E como vocês veem nessa linha vertical traçada em vermelho, ela destaca, né, os caracteres, né, japoneses ou chineses, não sei bem, do período de, estamos aí falando do período de Nara, né? Ou seja, o século oitavo, né? 710 e 794, né? E a constituição, né, do vocábulo soco, né, com essas duas partículas para a tradução no inglês, né? So seria o sentido de dress, né, decorate, né, vestir, revestir, decorar, uma vez que se trabalha muito com sedas também, que é essa tradição japonesa, né? A grande variedade tipológica de papéis japoneses, de diferentes gramaturas, né? Esse sentido decorativo, e o ko, né, que seria o dai, que seria o corante, a tinta, o pigmento, né? Então, o campo semântico da palavra, né, ele está realmente destacando esse trabalho artesanal que envolve a decoração, que envolve o manuseio de papéis, de tecidos, né? E então essa tradição circular, que remonta ao século VIII, ela foi absorvida no sentido de técnicas de restauração, né? Sobretudo técnicas usadas, né, nessa tradição japonesa. Aí a gente não pode deixar de situar também a importância do haiku, né, que é uma técnica de montagem, né? Como vocês verem aí no primeiro slide, né, na primeira foto,
tem aí o scroll, né, que seria como se parece um estandarte, né? Isso é uma prática japonesa muito peculiar, né? Então, geralmente nas entradas da casa tem como se fosse uma espécie de um altarzinho, né? Que ele é alusivo aos antepassados, né? Então, você tem uma estrutura, parece um tatame, ali do lado tem uma ikebana, né? Que é outro elemento bastante particular da cultura japonesa, né? E ali está o scroll, numa tentativa de homenagem ao passado. Geralmente os caracteres eles têm uma ligação com ancestrais, né? E esse scroll, né, tem toda uma fundamentação muito clássica da sua feitura, né? Porque ali tem toda são as etapas de sobreposição do papel japonês, tem todo ali um fundamento da concepção das linhas mestras, de como você sobrepõe, né? E, e isso tem muito a ver com essa tradição milenar, que remontando novamente ao século VIII, quando o budismo, né, é trazido da China para o Japão. Então, no exercício da fé religiosa daquele povo, né, as pinturas, as caligrafias feitas em papel eram expostas, né, como se fosse esse oráculo, né, como está bem ilustrado aí. E, além disso, né, tem também o Fusuma, que são por conta dos terremotos, da tradição dos abalos sísmicos, né, não se tem paredes, e aí então se constrói estruturas, né, que são geralmente madeiras muito leves e todas elas recobertas com várias camadas de tecido, camadas de papéis japonês, né? Então são esses papéis deslizantes, né? Então a tradição do soco ela remonta essas práticas desses artefatos historicamente desenvolvidos na cultura japonesa. Aí entra em cena, né, o famoso ator social, né, o High-Roll Craftsman, né, que seria esse artesão especialista no tipo de montagem secular e de contínua tradição, né? Então, nesse sentido, a foto que está aí, ela é extremamente feliz, né, porque ela ilustra muito bem essa maestria do artesão, né? A maneira muito hábil como ele segura esse papel japonês apenas colado com uma fina camada de cola de amido que é sustentado naquela barra que vocês podem ver aqui, né? E um manejo muito peculiar da brocha, né? Da trincha japonesa, né? O modo como ele pega a trincha e manuseia, e aqui ele vai fazer como se fosse uma espécie de que seria para nós uma velatura, né? Quando ele vai acamando essa folha de papel japonês ao ponto dela estar perfeitamente estirada em cima desse suporte em papel, né? Ele tem um amplo conhecimento e uma destreza incrível, né, no manuseio do washi, né, que seria essa grande variedade tipológica de papéis artesanais japoneses, sedas, pincéis especiais, adesivos, sejam eles da cola de amido, ou então da cola animal, da famosa cola de algas japonesas, né, e o conhecimento amplo também de pigmentos, como o nanquim, né? Ele é concebido como um mestre, né, portador de domínio exímio na montagem e na restauração desses tipos de objetos, né? E com isso também eles preservam, né, a tradição da utilização de materiais, ferramentas e técnicas que se conservam praticamente inalteradas desde o século VIII. Então, esse sujeito ele tem a incumbência da preservação desse saber fazer para que ele não se perca, né, no mundo capitalista, né, que esse artesanato, né, dessa arte maior, né, ela se conserve para as futuras gerações. Bom, assim como no Brasil nós temos o IFAM, né, que seria o organismo oficial da esfera pública, né, da administração pública brasileira, que se dedica à preservação do nosso patrimônio, né? Da mesma forma, no Japão tem o Instituto Nacional de Preservação, né, que é o instituto de pesquisa, né, eles falam da herança cultural, né, do tesouro da nação japonesa, né? Sediado em Tóquio, né?
Então, esse instituto ele tem ações muito específicas, né, da salvaguarda, da preservação desse saber fazer japonês. No Japão, né, como eles falam, né, o tesouro nacional, essa rica herança cultural, ela apresenta também seus desafios de preservação patrimonial, né? As propriedades culturais do papel japonês sobreviveram por mais de um milênio, né? No entanto, com o episódio da Segunda Guerra Mundial, né, como a gente bem sabe, né, houve o cenário de destruição do patrimônio japonês também com o conflito bélico, né, da bomba atômica. E, além disso, dessa etapa histórica, né, é muito interessante também que o Japão, do ponto de vista geográfico, né, ele tem variações climáticas muito acentuadas. Né? O norte do Japão teria um clima mais temperado, ao passo que no sul teria um clima subtropical e com variações também muito intensas, flutuações dos índices de temperatura e umidade relativa, que tem esse alto impacto negativo sobre os bens culturais, uma vez que a maioria deles são constituídos de materiais orgânicos, né? Como a gente sabe, que são materiais propensos à deterioração em razão da natureza celulósica, né? Que sofre esse acentuado processo de deterioração. Né? Então, essa deterioração biológica decorrente desse clima quente e úmido, muito semelhante ao nosso, de país tropical brasileiro, né? Aí temos a incidência de fungos, insetos e micro-organismos, né, que se proliferam alimentando dos materiais orgânicos. Né? O Japão também tem a sua legislação patrimonial. Né? Então, em 1950, né, foi promulgada a Lei de Proteção do Patrimônio Cultural Japonês, né? E de uma maneira muito interessante, que tem tudo a ver aqui com o nosso objeto de estudo, né, é que em 1975 o governo português acrescentou a proteção relacionada às propriedades culturais tangíveis, relacionadas aí, né, à rica herança, né, da arquitetura japonesa, os objetos de arte, de artesanato, né, e preconizava nessa alteração em 75, de uma maneira muito enfática, o uso de técnicas para a preservação de bens culturais. E o grande propósito desse ajuste na lei de 75 era justamente combater a perda dos conhecimentos das técnicas tradicionais, as ferramentas, como a gente bem verá mais à frente, materiais adequados, bem como a falta desses artesãos especializados, que esses artesãos, se eles morrem, né, a técnica se perde. Né? Então, que essa técnica é, seja difundida para gerações subsequentes. Né? E, de uma maneira muito pontual, o governo japonês ele promove o financiamento e conduz programas específicos de educação pública para a salvaguarda desses saberes, né, tradicionais. Então, aí está a figura, né, do Haigo Craftsman. Né? Eu acho que essa imagem ela também é extremamente isso, porque tem todo por meio da análise, né, dessa foto, dessa representação imagética, né, tem toda uma conjuntura filosófica da cultura japonesa que a gente vai dissecando, né, ou seja, a indumentária que o sujeito usa, o seu olhar concentrado na operação, né, o hábil manuseio da espátula de bambu, como a gente vai ver mais à frente, e o papel japonês. Né? Então, em 95, o governo japonês categorizou essa técnica como uma propriedade cultural tangível, né? Que seria mais ou menos como a que a gente tomba, né? Os bens culturais móveis, imóveis e integrados, e registramos o patrimônio material. Lá no governo japonês, eles categorizou essa técnica como propriedade cultural intangível, né? E com uma relação muito grande, o que seria, né, vamos dizer, a Abracord lá, né, seria a Federação de Montadores, de Restauradores do Tesouro Nacional, que seriam os ditos conservadores, restauradores japoneses que bebem, né, na tradição do soco. Né? Bom, então é na esteira dessa preocupação do governo japonês
em difundir a técnica, que ela não se perca, esse projeto de formação educacional bastante pontual. Esse curso já existe há mais de 30 anos no Japão e, recentemente, talvez uns 7 anos, ele chegou aqui no México numa ação dos profissionais lá do Instituto Nacional de Antropologia do México, né? Então, a gente tem aí a cooperação dos organismos internacionais, quando se promove o curso internacional de conservação de papel na América Latina, um encontro com o Oriente, né? Então, aí tem aí o papel do México, o Instituto Japonês sediado em Tóquio e o ICRON em Roma, né? Então, numa ação conjunta, tem-se aí a promoção desse curso com o propósito de divulgar a técnica do soco, né? Aí tem aí também a participação do Latam, que é esse organismo aqui da América Latina, né? E vários colegas nossos aqui já fizeram esse curso, a professora Silvana, da Federal de Pelotas, recentemente parece que foi a Jaqueline Assis, do Museu Nacional de Belas Artes, a Márcia Lessa, do IFAM, do Ceará, parece também que a Márcia Valério fez esse curso no Japão, né? E paulatinamente essas técnicas têm chegado aqui no cenário brasileiro, no sentido da divulgação desse saber fazer, digamos assim. Bom, a formação educacional, né, é muito interessante. Aí na primeira imagem tem os participantes do curso, são restauradores, cada representante de cada país da América Latina e alguns da Espanha, né? Logo aí abaixo eu estou junto com os professores japoneses, que são exímios nesse tipo de técnica, né? E, naturalmente, no curso precede uma base teórica bastante intensa e acentuada, é um conteúdo riquíssimo, um conteúdo muito denso, que é feito, os professores falam japonês com uma tradutora para o espanhol, né? E depois, então, da parte teórica, obviamente, vem a parte prática, também bastante acentuada no curso, né? E nesse propósito do diálogo intercultural, né, as reflexões das técnicas e materiais japoneses aplicadas no contexto cultural latino-americano, né? Essa é a grande questão. Como adaptar essas técnicas tão seculares e tão específicas, né, ao nosso contexto ibero-americano ou latino-americano? E, nesse sentido, né, a professora Florência, da Argentina, o professor Iméry, do México, e o professor Luiz Crespo, da Espanha, de uma maneira muito hábil e muito feliz, fizeram, né, e fazem muito bem essa ponte, né, esse diálogo intercultural desses saberes e como poderíamos aplicar aqui na nossa realidade latino-americana. Não que o modelo japonês seria um modelo ideal, né, que seria uma inserção aqui, mas como podemos adaptar essas técnicas, né, nas nossas realidades também tão particulares, né, a nossa cultura, né, digamos assim. Bom, então eu destacaria aqui também essa questão muito importante, que é a formação educacional, né? Tem uma expressão aí, Inshin Denshin, né? Que significa ensinar de coração a coração sem dizer palavras, né? Isso é uma característica muito peculiar, né? Que os alunos, né, não fazem perguntas ao mestres, eles apenas escutam e bem observam, né? Isso não quer dizer que nós não fizemos perguntas aos mestres, né? Mas para situar, mas há sim uma dinâmica, né, do culto da figura do mestre, né? Ele o portador do conhecimento, né? E então não se faz perguntas ao mestre, se apenas escuta e anota. Há um profundo respeito pela figura do mestre, né? Uma relação pautada, sobretudo, na relação de mestre e aprendiz, né?
tanto que, diferentemente aqui, como a gente tem as graduações aqui em conservação e restauro, né, no Japão não se tem graduação em restauro, geralmente eles fazem uma formação universitária ligada às artes ou às letras, né? E depois os conservadores e restauradores passam 10 anos num ateliê de um grande mestre. Passado 10 anos de aprendizado, ele suplanta a sua condição de discípulo e passa a ser um mestre, né? E nessa filosofia, muito curioso, né, esse modo tão peculiar da educação japonesa, né, que é primordial interiorizar o conhecimento e, por sequência, assimilá-lo. Ou seja, né, seria como o esvaziar-se de si mesmo, né, para que outro conhecimento nos preencha, né, que ele fique sedimentado, né, e que assim possamos incorporá-lo e colocá-lo na nossa prática cotidiana. Um aspecto muito relevante também na filosofia de trabalho seria a ênfase no trabalho em equipe, né? É muito diferente do restaurador que trabalha sozinho, o eu narcísico, né? Eu e minha própria circunstância, muito pelo contrário, né? O eu majestático, fui eu que fiz, né? Pelo contrário, ali a ênfase no trabalho em equipe, né? Nós somos estimulados a trabalhar em equipe. É da tradição japonesa as tomadas de decisões colegiadas, né? Nunca uma decisão é de um único conservador restaurador, né? E esse diálogo interdisciplinar entre os especialistas, né? E aí as fotos do curso, elas também são muito exemplificativas nesse sentido, né? Quando você está trabalhando, tem sempre um mestre ali para te dar uma orientação precisa, né? Na foto ali de baixo, eu acho muito curioso quando você vai aprender a cozinhar a cola de amido, né? Aí logo duas colegas se ajoelham junto ao chão e seguram a panela para você poder manusear aos moldes japoneses, né? Da mesma forma ali a gente vê uma colega logo se prontifica te ajudar a fazer um faceamento, seria uma velatura nossa. Então eles difundem bem isso, né? E que essa filosofia de trabalho em equipe seja difundida e incorporada na nossa prática cotidiana. Nós vamos ver depois com mais detalhe algumas dessas questões das trinchas, né, porque isso também daria só uma aula de muito mais de uma hora sobre as trinchas, né, japonesas. Né? Elas são de uma riqueza fenomenal, essas trinchas. Né? Então, tem até na verdade, esse já foi meio que aportuguesado, né, porque os espanhóis eles não falam como inglês, ser assim, Neidbeik, né, fala Nadebak, né, então Misbeik, né, fala Mizubak, né, então esse sufixo beik do inglês significa trincha, né, que vem, eu acho que do reiki do japonês, né, então cada trincha dessa ela tem uma fundamentação de feitura, de que pelo ela é feita, se ela é feita de pelo de carneiro, se ela é feita com crina de cavalo, ela tem uma função específica, algumas servem para umidificação do papel, ou outras para remoção de ar, né? de bolha de ar, quando se faz a velatura. Possuem uma maneira muito correta de manuseio, como a gente vai ver mais à frente nas fotos, né? Como se segura a trincha. Elas são joias tão preciosas, porque são tão caras, né? São joias dentro do ateliê, né? E elas requerem um tratamento muito específico de limpeza e de guarda. Sempre que depois trabalhou, tem todo um cuidado, né? Por exemplo, essas trinchas que têm um formato em leque, né? Quando a gente trabalhou, retirou a cola, vai cuidadosamente secando como se fosse um pano, né? Tipo um pano de prato, por exemplo, né? E para que não se perca o feitio da concepção original, para que ela não se perca a sua eficácia, né? E, curiosamente, também essas trinchas é um saber fazer que também foi, na expressão brasileira, digamos assim, tombado pelo governo japonês, para que essa tradição da feitura da trincha, que também é uma prática secular, não se perca, né?
Então, como vocês podem observar aqui, esses desenhozinhos que tem aqui, são os ateliês especializados que fazem as trinchas, né? Essas trinchas aqui, tem algumas que são curvadas e outras que são mais retilíneas aqui, como a gente vai ver à frente. Isso significa a procedência de onde ela foi feita, né? Bom, o obseibe, né, é uma estética japonesa, né, que foi muito difundida pelo professor Luiz Crespo, né, o restaurador da Biblioteca Nacional da Espanha, né? Ele é um profissional que é totalmente imbuído dessa filosofia da restauração japonesa. Ele incorporou absolutamente essa técnica no âmbito da Biblioteca Nacional, né? E como as imagens falam até por si, né? Isso já é um clássico que a gente conhece aí pela internet, né? É a técnica da recomposição de um vaso quando ele se quebra, né? Então, quando um vaso se quebra, as partes são reunidas, né? E com uma resina específica e depois é pintada com ouro, né? De tal maneira que a filosofia é que uma obra quebrada, esse passado dela não pode ser ocultado, muito pelo contrário, ele é realçado com ouro, né? E que então a obra carrega as suas cicatrizes do tempo, né? E nessa filosofia do Obsebe, né, teriam esses valores, os valores da imperfeição, o valor da impermanência, da incompletude, né? Isso tem muito a ver conosco que trabalhamos com o papel, né? Um papel restaurado ele não fica totalmente perfeito, né? Queria um papel branquinho, todo liso, sem nenhuma manchinha, como se isso fosse possível, né? A impermanência do bem cultural, né? A famosa corrida contra o relógio, né? Embora façamos o possível para preservar a constituição física do bem cultural e os valores que lhes são inerentes, né? Os valores históricos, estéticos, mas sabemos que uma hora aquela estrutura material ela se decompõe, né? E a questão da incompletude, né, das áreas faltantes, das partes restauradas, né, de alguma maneira elas ficariam evidenciadas, né? Isso seria, então, na filosofia japonesa, e aqui um rebatimento, né, ao nosso contexto mais eurocêntrico, ou norte, ou latino-americano, né, que seria, comparativamente, numa outra chave de análise, né, a adoção do profundo respeito à obra, né? Os critérios por meio, né, da adoção dos critérios de mínima intervenção, né, nos valores, né, materiais, estéticos, informativos, simbólicos que o bem cultural agrega, né? Bom, então, novamente, o professor Luiz Crespo, né, ele trabalhando aí, né, com os livros cantorais dos anos de 1400, da Biblioteca Nacional, e esses artigos eles são facilmente encontrados aí na página da Biblioteca Nacional, e ele defende com bastante propriedade a utilização dessa filosofia, e ele justifica como ele absorveu essa filosofia japonesa e aplicou, né, no trabalho de conservação dos livros cantorais. Mas, em linhas gerais, né, na primeira imagem ali, a gente vê a capa de um livro cantoral em couro, bastante deteriorado pelos aspectos físicos, químicos e biológicos que incidiram sobre a capa, né, e ao lado a capa restaurada, né? Então, naturalmente, fez todos os trabalhos de higienização, reconstituição do suporte, uma possível hidratação do couro e reintegração estética, mas conservando, né, como ele defende no texto, né, o que seria a adoção do OBSAB nessa prática de trabalho, né? Depois vocês podem ler esses textos, eles são muito interessantes, como ele defende essa filosofia e aplica no trabalho propriamente dito, né? Então, agora eu vou destacar alguns lugares na Europa que já absorveram por completo essa filosofia de trabalho
do Soco, né? São grandes museus e laboratórios de conservação e restauro, né? E nessa primeira imagem aí é muito curioso, né, que a gente tem ali o famoso GECAM, né, que seria o local de retirada dos sapatos, né? Isso é uma prática que a gente adotou agora em tempos de pandemia, né? Já é uma prática secular bastante defendida no Japão, né? Então os japoneses eles deixam os sapatos logo na porta de entrada de casa, não só pela contaminação, pela possível contaminação física, química e biológica que pode vir, digamos assim, na sola do sapato, mas sobretudo por uma questão de respeito ao seu lar sagrado, né? A referência sacralizante da nossa morada, né? Então, de uma maneira muito curiosa, como as imagens mostram muito bem, né? Os restauradores, né? Trabalhando apenas calçando uma meia, né? E trabalhando sobre o tatame, né? E logo a gente também vê numa situação muito curiosa nessa imagem, né? Aqui as mesas mais altas, né? E aqui a adoção das mesas pequenas, tal como na cerimônia do chá, né? Trabalhando sobre o tatame, né? Então, isso é muito curioso como a pessoa está imbuída de uma filosofia, né? Como já diz, né? É o esvaziar-se de si para que essa filosofia nos preencha, digamos assim, e que assim possamos colocar em prática os conhecimentos e os saberes incorporados, né? De novo aí mais em relação ao mobiliário de trabalho, né? As mesinhas são baixas e removíveis, isso dá uma dinâmica muito interessante no trabalho, no interior do laboratório, né, do ateliê de restauro, porque quando se tem uma obra grande, você pode juntar uma ou duas, três mesinhas, né, e trabalha-se diretamente ao chão, como a gente vê aí nas fotos, consideram esse método versátil, ajustando as dimensões da obra em tratamento, gera esse fluxo dinâmico de trabalho, né, e como vocês podem ver, a extrema organização. Os mestres exigem dos seus alunos, dos seus discípulos, uma extrema organização do ateliê, para que não ocorra acidentes, para que o fluxo do trabalho seja produtivo, para que não tenha nenhuma situação adversa que possa comprometer a obra de arte ou até mesmo o conservador restaurador, e isso é um dado relevante nessa filosofia de trabalho, né? Até como eu comentei numa outra palestra que eu dei anteriormente, tá? Essa está também um dia na universidade, né, arrumando a mesa de trabalho, né, uma reportagem que teria, e então lá arrumando o laboratório, deixando tudo, né, vamos dizer assim, nessa dinâmica, né, de um laboratório organizado de conservação e restauração. Aí a repórter que aguardava os trabalhos, né, perguntou para mim de um modo assim extremamente irônico, falou assim: "Aqui, posso fazer uma pergunta? Você tem toque?" Aí eu falei assim, mas por quê? Não ser tão organizadinho, né? Aí então veja bem, né? O que é um valor numa cultura é um valor relevante, né? Aqui numa atitude assim, parece que soa, né, de uma maneira caricata, né, como um toque, né? E aqui a gente tem o Museu Britânico, né? Veja só que sala belíssima no Museu Britânico, né? Então, de novo, aí você vê o tatame, as pessoas trabalhando ao chão, as mesinhas baixas. Aqui ao final, um painel com todas as brochas cuidadosamente colocadas, né? Aqui os caribares, né? Enfim, aqui nessa outra foto, de novo, aqui o realce é o sapato colocado do lado de fora, a mesa, a mapoteca, onde se guarda naturalmente o scroll enrolado, né? E quando eu estudei para preparar essa palestra, eu entrei no site do Museu Britânico, aí havia uma linha histórica do Museu Britânico e, para minha surpresa, eu constatei que essa prática da restauração japonesa foi introduzida no Museu Britânico em 1910. Então, veja bem, o que é uma novidade aqui para a gente, né?
do próprio Museu Britânico já é uma prática que contabiliza aí um século, né? Aí na Holanda também a gente vê aí também essa estrutura, aqui os caribares, né? A mesa baixa, o tatame, enfim, toda a filosofia do trabalho japonês incorporada. Essa aqui é a restauradora Patrícia, foi minha colega, e ao chegar na Espanha também, junto com a Emma, né, elas fizeram uma adaptação, aqui você viu bem as mesas tradicionais e altas, e aqui uma adaptação, tem até um videozinho no YouTube que mostra muito bem elas fazendo esse trabalho, e de uma maneira muito curiosa, elas receberam esse prêmio, né, em 2008, o Prêmio Europa Nostra, com a adoção dessa técnica no esboço desse artista, enfim, mostrando como essa técnica também foi merecedora de um prêmio, né, no âmbito europeu. Também nos Estados Unidos, né, essa técnica já chegou, e aqui eu destaco, né, numa perspectiva muito curiosa, que sugere que seja visitantes de um museu, né, e é muito comum na Europa, nos Estados Unidos, né, se fazerem como se fossem esses aquários dentro do museu, para que, numa proposta pedagógica, o cidadão comum, né, o visitante do museu, conheça esses bastidores do museu, e aí os restauradores trabalhando com a técnica do soco, né. Então, a técnica aí colocada nessa perspectiva da educação patrimonial, na perspectiva da tarefa educativa dos museus, né? Então, aqui, né, já chegando, né, aqui no Museu aqui de Arte Murilo Mendes, da UFJF, né, chegando aqui entusiasmado com esse trabalho, né, e mesmo porque né, adaptando, né, vamos dizer assim, uma formação mais eurocêntrica que eu teria, né, com esses valores então incorporados, né? E a primeira coisa que a gente fez foi justamente esse painel aqui com as ferramentas, né? Então aqui estão as trinchas japonesas, né? Essas aqui foram criadas por nós, como eu vou te explicar mais à frente, também trinchas japonesas. Isso aqui, réguas de madeira utilizadas, né? Que nada mais são que alisares de porta, e depois também as famosas ferramentas em bambu, né? Então, a gente passa a visitar os mercados municipais, né, onde tem artefatos de bambu, e muitas dessas nós adaptamos, por exemplo, essas colheres de bambu usadas na culinária, elas foram lixadas e as bordas foram arredondadas de tal maneira que elas se constituem em espátulas, como eu vou mostrar um pouco mais à frente, né? E aqui são as famosas facas de papel, né? Por exemplo, essa faca curvada aqui serve para quando a gente vai cortar o papel, ele não vir pipocando, como costuma acontecer com o bisturi ou com a faca olfa. Então, essa curva aqui, né, ela dá esse caráter de cortar o papel e ele formando ali a linha bastante precisa. Então, essas facas foram todas feitas a partir das instruções por um hábil colega meu, né, que é o restaurador que trabalha comigo, fez essas facas e fez também essas trinchas aqui. Naturalmente, a gente não teve a pretensão de substituir a nobreza das trinchas japonesas, né? E bem como a sua eficácia, mas no sentido de fomos bastante estimulados, né, a criar ferramentas, porque essas trinchas elas são extremamente caras, são difíceis de comprar na burocracia que envolve o termo de referência do Serviço Público Federal, né? E elas dão um resultado bastante assemelhado, como eu vou mostrar um pouco mais à frente. Bom, aqui então, né, seria essa palestra eu adaptei agora muito voltado para a disciplina da professora Maria Luísa e Ana Paula, no sentido de, vamos dizer assim, seriam algumas dicas, né? A primeira delas seria como fazer uma espátula japonesa a partir, né, de um espetinho de um pauzinho
de comida japonesa, né? Então, agora, quando forem no restaurante, levem para casa, ponham no bolso a, os pauzinhos japoneses, né? Então, aqui como a foto mostra, né, você tem aqui o palito, né? E aqui com a faca uva você vai desbastando cuidadosamente a ponto de conservar essa estrutura mais íntegra e aqui, então, vem fazendo essa linha curva, né? E o grande macete, como vocês veem aqui do perfil, quando ele forma essa curvatura, você tensiona aqui com o dedo, né? Ele forma esse arquinho, significa que a ferramenta está pronta. E essa ferramenta é ótima, excelente, nesses trabalhos, por exemplo, de descolamento da obra de arte do suporte secundário, ou no desbaste, né, de papel japonês, de cartão, por exemplo, quando a gente tem um passepartout de pH neutro, né, que sobra, né, nos recortes, e vai se restaurar uma obra rara, precisa fazer um enxerto com uma lâmina, você pode fazer a delaminação desse papel utilizando essa espátulazinha de, de bambu. Da mesma forma, essas espátulas elas são fundamentais. Por exemplo, aqui você tem nessa estrutura, né, aqui um papel japonês já todo impregnado de cola de amido, né? E como que você levanta esse papel japonês, né? Inserindo essa ferramentinha aqui de bambu, né? Ela tem as abordas bem arredondadas, que você pode pegar um bambu e lixar, fazer essa ponta bem arredondada para não ferir o papel e de uma maneira muito eficaz ele levanta esse papel japonês dessa estrutura na qual foi impregnada a cola de amido. Aqui, então, nós temos, né, as réguas de madeira, que nada mais são que a adaptação de alisares de porta, né? Então, pode ir numa casa comercial, uma marcenaria, comprar aqueles alisares de porta e depois lixamos, né, a ponto de fazer esse chanframento bem trabalhado, né? E isso aqui, então, as réguas de diferentes tamanhos, né, dimensões aqui, que possam ser aplicadas nesse trabalho que eu vou mostrar mais à frente. Então, está o nosso colega aqui lixando, obviamente, né, esse trabalho de marcenaria, você começa com uma lixa grossa, depois passa por uma lixa média e até uma lixa fina, e obtém esse chanframento um pouco arredondado, digamos assim, né? Não tem o ângulo de 45 graus, não. É a partir de um ângulo de 45 graus, se você olha essa peça aqui de perfil, você meio que arredonda isso, né? E isso vai ter aqui essa fundamentação de quando a gente passa cola de amido aqui para segurar, para transpor a folha de papel japonês. De novo, a espátula de bambu, né, que também essa já bem mais consistente, mais robusta em relação àquela primeira que eu mostrei. Se você encontrar um bambu aí com esse formato aqui, né, que aqui seria o cabo, né, essa angulação aqui seria onde você segura a espátula propriamente dita, né, e ela tem também esse chanframento aqui, a borda arredondada na ponta, e as quinas também como se fossem, né, chanfradas, né? E isso aqui é ótimo, né? Apresenta muitas vantagens em relação ao bisturi ou todas essas espátulas que a gente absorve da odontologia no trabalho, né? E aí digamos assim, ela não corta o papel, né? Ela delamina, né? Então, por exemplo, aqui de novo, né? Isso aqui é um retalho de passepartout neutro, né? E você pode ir laminando, né? Por exemplo, então você vai restaurar um livro que você precisa de fazer um reforço estrutural, você pode tirar uma lâmina aqui, né? Ou, enfim, todo esse trabalho também muito relacionado à montagem de obra, à restauração de livros raros, por exemplo, né?
Esse aqui também é um outro emprego da espátula de bambu, que é auxiliar no corte do papel japonês, né? Então, aqui você tem uma régua de madeira também, que a gente adaptou. Essa aqui, bastante, é uma madeira bem rígida. Isso aqui é aquela madeira... esqueci o nome, maçaranduba. E então você tem essa régua, e com a espátula aqui, já nessa posição de bem rente aqui ao papel japonês, né? É bem rente à régua, né? Você fere o papel japonês, né? De uma maneira assim incisiva, né? De modo a provocar um sulcozinho no papel japonês, que está aqui de baixo, né? E depois você vem com uma trincha que tenha os pelos bem retilíneos, né? Ligeiramente umedecido, né? E você vem, então, passa aqui bem rente à régua, de modo a seguir, né, essa linha que foi sulcada pela espátula de bambu, né? Então, você tem então aqui demarcado, né, esse fio, primeiramente sulcado pela espátula de bambu e depois umedecido pela ação da trincha, né? E, num segundo momento, então, você tensiona e vai se abrindo, né, o papel, a tira de papel japonês, obtém a tira de papel japonês com as bordas esgarçadas, né? Ou seja, as fibras desvencilhadas, tão importantes nesse processo da reconstituição física, né, dos objetos deteriorados, né? Nunca mais cortar papel japonês com, com bisturi, né? Os japoneses, se sabem disso, têm um infarto, né? Mas então, ou seja, né, como uma ferramenta tão básica, ela propicia aí um trabalho tão preciso e tão utilitário, né, no dia a dia da conservação e restauro. E da mesma forma, essa espátula de bambu, ela tem uma eficácia incrível. Isso aqui é o famoso karibari, né? E aqui você tem um papel japonês e a obra restaurada aqui, um fólio, né? E ele foi colocado todo umidificado nessa estrutura, e a forma de planificação, não com a prensa, mas com a adoção desse karibari, isso seria uma aula muito específica, né? Mas uma vez seco, né, se introduz essa espátula de bambu, né? Ela tem aquela pontinha chanfrada que habilmente ela vai entrando aqui e se descola esse papel japonês aderido aqui, sem ferir o papel japonês, né? O grande lance dessa espátula é que ela não corta, né? Ela só faz o trabalho mecânico, né? Bom, agora o preparo, o famoso preparo da cola de amido, né, que requer aí utensílios específicos, né? O primeiro deles seria esse, né, o coche, né, que nada mais é como se fosse uma estrutura aqui com uma tela, né? E essa tela aqui, ela é feita com fios da crina do cavalo, né? E por uma transição do artefato, essa madeira aqui, ela é da cerejeira, né? Tem toda uma fundamentação dessa estrutura, também utensílios tombados na expressão brasileira, para que não se perca esse saber fazer desses utensílios tão específicos, né? Isso aqui serve para, vamos dizer assim, um processo de peneiragem, né? De coagem da pasta de amido, como vou mostrar mais à frente. E aqui o famoso noribon, né? Que seria esse recipiente que é feito de madeira de cipreste, né? E tem esse áreos aqui de cobre utilizados tradicionalmente no processo de fabricação da pasta de amido. Então, aqui estamos preparando né, essa, vamos dizer assim, a peneirinha estaria aqui, né, e embaixo o recipiente, né, e uma vez cozinhado, né, uma pena que eu não pude ao museu pegar a foto do cozimento, mas aqui cozinhou-se o grude, né, seria o equivalente ao grude, né, a nossa cola de amido, né, e ele está aqui nesse formato bem consistente, como se fosse
no formato meio que gel, né? Então, com o auxílio dessa espátula, né, a gente começa a fazer aqui como se fosse o processo de peneiragem, digamos assim. E qual seria o objetivo disso, né? Eliminar os grumos, né, ou partículas estranhas que possivelmente poderia estar nessa cola de amido e que ela se torne assim mais homogênea possível, né? Ao ponto de quando você fizer uma velatura, não ficar nenhum grãozinho evidente, não ficar nenhuma partícula estranha. Esse processo tão meticuloso é extremamente realçado pelos japoneses nesse saber fazer, né? Eles não admitem, né? Não se trabalham com cola metilcelulose naquela cultura, né? Somente com a cola de amido, com a cola de algas, né? Então aí tem esse processo de peneiragem, e há curiosidades, assim, por exemplo, se as linhas aqui da crina de cavalo estão na posição, digamos, você consegue ver o ângulo reto, né, das horizontais e das verticais, você trabalha fazendo movimentos em X, como na cola. E, segundo eles, esse fundamento é que para se elimine o máximo dos grumos, né? Então, se obtém-se aqui a cola de amido já coada e você pode repetir o processo tantas vezes quanto necessário for, né? Aí depois, então, retirada a cola daqui, você coloca nesse recipiente, né? Na verdade, até um detalhe aqui, essa cola aqui ela tem para ficar um pouco mais branca e o cozimento aqui experimentalmente, foi um dos primeiros trabalhos que a gente fez, ele, digamos assim, passou um pouquinho do ponto na cozinha, né? Mas ela é mais branquinha, né? Mas ainda assim deu para fazer, né? E depois com essa espátula, observem bem aqui os dedos da pegada, né? O polegar aqui atrás, o anular, o indicador tem que estar aqui na frente, isso é fundamental. Se você não estiver fazendo assim, o japonês vem, te cobra, te corrige, te exige que você faça perfeitamente como deva ser feito, e movimentos retilíneos e depois em movimentos de curva, você começa a macerar, digamos assim, né? Trabalhar para que fique uma, uma cola, uma qualidade homogênea, digamos assim, né? Por isso que ela tem esse movimento, esse formato circular, que é na hora que você roda a trincha, tá vendo? Né? Você roda a trincha e tira o que ficou. Se você está trabalhando num trajeto vertical aqui, o que sobrou aqui você vem e vira, né? Talvez assim, no workshop a gente possa mostrar isso com mais propriedade, né? Mas aqui o movimento, né? E aqui você pode fazer a cola, né? Em diversas, assim como a gente faz a cola metilcelulose, em diversas consistências. Também da mesma forma se faz com a cola de amido. Isso aqui, por exemplo, era um dia a gente trabalhando, você vê aqui a cola bem mais branquinha, como se fosse uma aguinha de maisena, né? E isso aqui é a consistência que a gente utilizou para fazer a reencolagem de uma obra depois de banho, né? Outro aspecto interessante, né, que seria aqui a sobreposição parcial. Isso aqui não pode ficar. Você molha a peça de madeira para depois colocar a cola, né, para que essa madeira não pode estar seca, senão ela absorve a quantidade de água que teria naquela pasta de amido, né? E depois, então, com pano, tipo pano de prato, assim, um tanto úmido, né? O vasilhame aqui ele fica parcialmente recoberto, né? E aqui você já trabalhou na aplicação aqui da cola de amidos nessa folha de papel japonês, né? E o outro macetezinho é que você faz um bolinho aqui com tipo um paninho de prato para ela que fique nessa posição ligeiramente inclinada e que a cola se concentre aqui e a gente vem e tampa aqui com um paninho. Também, né, a gente já portuguesou esses nomes aqui. Lá no laboratório a gente fala Mizubaki mesmo, porque isso foi
ficar muito arrogante e falar, traz lá o miso bake, né? E aí miso, que em japonês, na tradução para o inglês, seria água, né? E aqui trincha, né? Então tem a composição semântica que é do vocábulo, né? Então seria trincha utilizada para água. E quando ela tem esse formato curvado aqui, que vem de Kyoto style, né? E esses pelos aqui são feitos são pelos de veado, né? E a curiosidade que vocês veem aqui que eles são ligeiramente picotados, digamos assim, né? Parece que pegou uma tesoura e picotou aqui, que fique com essa borda bastante irregular, né? Isso tem um fundamento muito lógico, porque quando a gente molha o pincel aqui no vasilhame com água, e a gente vê então com esse movimento brusco, né, com a mão assim, parece que está dando uma chicotada com o braço, né? Você expulsa o excesso de água que tem na trincha, de tal maneira que quando você vai umidificar o papel, fique só como se fosse uma ranhura, ou seja, você não molha o papel por completo, né? Você molha o papel parcialmente, como se fizesse rastros, né, denteados aqui, né, achuriados, digamos assim, com o efeito da trincha. Então, ou seja, qual que é a utilidade dessa trincha? Umidificar o papel japonês para que ele receba, então, a cola de amido, para que ele fique acamado nessa estrutura aqui. Eles não gostam de trabalhar em cima da mesa de vidro, eles trabalham sobre uma placa de corte, né, que a gente utiliza para corte, porque com esse contraste aqui do verde, você consegue ver as áreas que estão hidratadas, digamos assim, do papel japonês. Ele já se planificou de alguma maneira a ponto de receber a cola de amido. Nordbake, né, seria a trincha de cola, né? Então Nori, né, cola, bake, trincha, né? Também Kyoto Style, porque é curvadinho aqui. E é muito curioso, né? É muito inteligente quando você começa a analisar essa feitura das trinchas, né? Essa aqui já com pelos de ovelha, e ele é preso em formato de leque, como é destacado, né? Então você vê que essa área de concentração aqui e aqui aberto, né? E de tal maneira que quando você pega a cola e manuseia, é, quando você desliza a trincha aqui, a cola se concentra excesso aqui. Aí depois, com a posição inversa, você pega aquele resto e passa novamente, seria aqui nessa trajetória. Então tem toda uma fundamentação, né, do uso das trinchas, elas são, digamos assim, inteligentemente concebidas, né, nessa tradição para seu uso, né? Needbake, né, na debaque na língua portuguesa, né? Seria a trincha de alisamento, né? Então, isso aqui, então, o papel japonês já aqui impregnado de cola, como se fosse a gente aquitar a obra, e você vai sobrepor esse papel japonês, então ele está aqui aderido no bastão de madeira, né, nessa régua chanfrada, como eu mostrei, né? E então você vai acamar esse papel japonês sobre a obra de arte que aqui está. E então agora você vai usar tipo essa vassourinha, digamos assim. Os meninos falam lá comigo, a vassourinha de piaçava, né? E aí, então ela é muito interessante, que ela é feita com cerdas de palmeira. E obviamente, se as outras podem molhar, essa não se pode, porque estaria deteriorando essas fibras aqui oriundas da árvore da palmeira, né? Então você vem aqui com a trincha, de novo aqui ressaltando os 2 polegares e o indicador por detrás do cabo, né? E você vem expulsando as bolhas de ar, né? Vem acamando o papel japonês sobre a obra de arte, né? E tá vendo aqui, geralmente quando forma, né, por uma sorte, digamos assim, né, o assentamento do papel japonês, forma ali algumas sobreposições, umas bolinhas de ar, aí você vem com a trincha aqui
como se fosse assim, trabalhando no cantinho dela de uma maneira mais pontual, você vem dando batidinhas aqui, que habilmente essa bolinha de ar e essa imperfeição, digamos assim, ela se camufla, né? Ela se dissolve, né? Ela fica atenuada, né? Com, com a aplicação dessa trincha. Bom, e o aspecto importantíssimo, depois que trabalhou cuidadosamente com pano, é tipo pano de saco alvejado, que ele é ótimo para fazer isso, né? São sacos alvejados de farinha que a gente compra aí nos supermercados, né? Que eles secam muito bem, depois, cuidadosamente, depois do uso, lavou, e você tem que retomar a função original do pelo, porque se secar errado, então a trincha que é de pelo retinho, você seca fazendo esse movimento reto. Aquelas que têm formato em leque, você remonta o leque dos pelos, né? Porque senão você estraga a trincha, né? Olha só, aqui tem uma plaquinha do ateliê, e aqui é a identidade da fabricação dessa trincha, né? E depois, em tipo varalzinho de secar a roupa, elas são colocadas assim de maneira bem espaçada, de tal maneira que o ar circule, né? E que ela não se estrague, né? Então, essas trinchas são meninas dos olhos, a gente tem que tratar elas com muito carinho, porque elas são caras, né? E elas são, assim, como eu disse, né? Realmente joias preciosas dentro de um laboratório. Aqui, de novo, né? Mostrando de um modo mais particular, a gente tinha muita curiosidade, né? De como a gente poderia fazer trinchas de maneira semelhada, né? Então, essa aqui, é, com a linha reta, né, tem influência de Tóquio, né, ao passo que essas arredondadas é de Kyoto, né. E então aí o meu colega que é muito hábil na marcenaria, ele fez na casa dele. Então a gente comprou duas trinchas em lojas comerciais, né. Fizemos o desenho aqui, ele recortou, aí imitando aqui direitinho, fez o furinho, costurou aqui com uma linha, ele deu o acabamento, usou a criatividade dele, né? Então a gente até brinca que ele chama Lauro, aí é Lauro Bake, o sobrenome dele é Bonenberg, que ele é um descendente de alemão, aí ficou assim, Bonenbeck, Bonenbach. Aí então, essas aqui dá muito certo para obras de grande formato, mais fazendo a linha do Nail Bake, né, que seria para expulsar bolhas de ar. E nós trabalhamos com uma obra contemporânea enorme, até havia comentado isso com a Cuca, né? E essa trincha aqui foi tipo tábua de salvação, né? Ela deu muito certo, né? E então aí fica uma criatividade nesse sentido, né? Ou então aqui um aspecto geral, né? Também esse aqui é a aplicação da cola, e aqui de novo trabalhando esse aqui que é o autor das facas e das trinchas, e aqui então também esse trabalho numa obra maior, já auxiliando aqui, segurando o bastão com papel japonês. Seria o lining, né? Que é o faceamento, né? Bom, então, as considerações finais, né? No contexto analítico da conservação e restauração concebida como fenômeno cultural, defendida pela professora Ana Maria Macarrão Miguel, cabe ressaltar o relevante contributo da tradição milenar do soco no que se refere à desafiadora tarefa preservacionista dos acervos culturais constituídos por documentos gráficos. Nessa perspectiva, ao revisitar e valorar as técnicas e os saberes seculares japoneses, consolidam-se por meio do profícuo diálogo cultural entre o Oriente e o Ocidente ações propositivas à salvaguarda do patrimônio cultural expresso no suporte em papel para a história do tempo presente e para as futuras gerações.
O que eu queria destacar é o seguinte, que não com a apresentação dessa técnica, que ela não seja considerada o modelo ideal, que agora a gente pararia de fazer as outras técnicas, teria que adotar só o soco, né? Até na minha prática cotidiana, por exemplo, né, já ocorreu dias de eu passar amanhã no Instituto de Ciências Exatas, no departamento de Química, fazendo espectroscopia Raman, né, ou técnicas de infravermelho extremamente sofisticadas com os colegas da Química, e de tarde estar no laboratório de restauração, cozinhando uma cola de amido, né, ou fazendo uma técnica do soco. Né? Então, como a gente equilibra, né, como a gente pode utilizar essas técnicas, né, conjugando com os outros saberes da ciência da conservação, com a ciência do patrimônio. Né? Considerações finais também, eu gosto muito do Paul Philippot, porque ao situar também, né, a restauração na perspectiva das ciências humanas, numa chave analítica muito semelhante à da professora Ana Maria, né, ele assim afirma, né, assim, na dinâmica da trilogia clássica, passado, presente e futuro, que perpassa a ação preservacionista, trazemos à luz o preceito do teórico belga Paul Philippot, que assim sustenta. A restauração é um fenômeno moderno, de manter contato vivo com as obras culturais do passado. Bom, eu deixo aqui algumas referências bibliográficas que podem ser consultadas, né, que enfim, como voltando, essa aula é um apanhado muito, digamos assim, elementar e sucinto, né? E quem sabe aí no futuro próximo, né, numa perspectiva bem otimista, né, pós-pandêmica, digamos assim, né, com a doce esperança, possamos então dar continuidade a esse assunto tão interessante, com novas reflexões e com novas abordagens. Bom, então, muito obrigado e espero ter contribuído aí com a reflexão. Obrigada, professor Luísio, maravilhosa a sua apresentação. Eu, particularmente, fiquei aqui refletindo, como nós já conversamos, eu fiz parte do primeiro curso de papel do ICROM. E agora, você apresentando, eu comecei a refletir que havia uma proposta muito interessante dentro daquele programa do ICROM, não é? Que até hoje continua, porque os japoneses construíam em Roma um ateliê. Então, era muito interessante, porque nós tínhamos todo o processo, eles traziam tudo para dar as 3 semanas do curso dentro do ICROM. Então, é muito significativo, porque depois nós tínhamos colegas que vinham dos Estados Unidos, colegas que vinham da Índia, que naquele momento também havia um processo muito interessante no Centro Nacional na Índia. Enfim, você, além do mais, me trouxe essas lembranças, né, desse momento do curso de conservação do ICROM. Eu acho que aí nós vamos abrir para perguntas, não é, Ana Paula? Oi. Nossa, ele estava aqui falando, achei bastante interessante, fiquei encantada aí com essa ideia que vocês tiveram de fazer e batizaram, tem até nome também, as trinchas, essa parte aí, e mostrar como é viável, né? Assim, com o conhecimento da técnica e essa vontade de fazer as adaptações, como é possível. Né? E o que eu gosto muito também da sua fala, da sua forma assim, da percepção, é conseguir apelar todos esses discursos, né, a respeito da cultura, né? Dominar uma técnica, tomar conhecimento de determinada técnica, isso é preservação. Né? Saber fazer, saber a aplicabilidade, isso é também preparar para depois a conservação e a restauração, enfim, que tem que saber. Mas eu fiquei um pouco com esse pensamento de que muito, eu vou falar rápido, porque rapidinho, dessas técnicas, né? Você falou que
agora está chegando por aqui, às vezes eu fico com ideia de que muitas vezes primeiro tem que passar pela Europa para um reconhecimento, depois os Estados Unidos e vir para cá. Às vezes eu tenho essa percepção. Porque tem, enfim, tem muitas coisas interessantes aí acontecendo, né? E se de repente não é um pouco isso, para a gente, às vezes, valorizar algumas soluções, algumas questões que estão tão né, perto, assim, no sentido de, ao alcance, de repente, ter que fazer. Mas gostei bastante aí. Uma vez eu tentei, mas não consegui vaga para ir. Eu tenho uns pré-requisitos, então estava numa correria. E eu gostei bastante. Espero que passando esses tempos aí pandêmicos, como você falou, de repente dá para marcar, né? Ou iremos agir de fora, ou de repente você é um laboratório que espero que tenha lá no fundão, entendeu? É um pouco isso. Eu não vou ficar perguntando muito para deixar as pessoas também terem a chance da pergunta, de perguntarem. Lúcia, se você preferir, pode ligar a câmera e fazer a pergunta para a doutora Luísio. Obrigada. E a Tatiane Siqueira também, em seguida, após a resposta. Tá ok, Tatiane? Obrigada. Obrigada, Fernanda. Professor, tem que elogiar realmente a sua palestra, foi maravilhosa. Vocês estão me escutando? Está me escutando, professor? Sim, sim. Então, tem uma religião que ela tem como fundador um japonês. E ele era artista, Meishu Sama. Ele faz todas essas obras, fazia todas as obras em Nanquim e tal. Então, eu já ouvi falar que tem dificuldade para conseguir restaurar algumas obras dele, porque ele também tem toda uma moldura de filigrana feita com ouro, sabe? Você já ouviu falar nisso? Porque realmente tem que ser um artista para poder conseguir fazer esse trabalho com papel japonês, né? Nossa, é bem difícil, né? Exatamente. Com aquele do Museu Britânico, né, que a gente mostrou, ali você tem um setor do Museu Britânico que os conservadores restauradores só restauram as obras japonesas ali. Então, imbuído desse conhecimento todo da cultura japonesa, né, por meio da técnica do soco, e parte do pressuposto que eles estariam mais aptos a restaurar essas técnicas, esses acervos, né, da dita cultura, quer dizer, da cultura japonesa, né? É bem interessante no raciocínio contrário, né? Depois que você conhece as técnicas do soco, né? Vamos dizer assim, você disseca, né? Como que foi concebida uma obra japonesa, né? Então eu acho que seria bem interessante isso, né? Como o soco, né? Ele abre também possibilidades, digamos assim, para você intervir nas obras de cultura japonesa, né? E só para finalizar, eu ouvi falar que só tem um restaurador no Brasil, de São Paulo, que faz isso. Na verdade, eu não conheço. Também. Mas, assim, é um mercado muito restrito, né? Assim, A restauração só tem um? Só, tem um em São Paulo, que eu ouvi falar. Ou senão no Japão, né? Vai para o Japão. A maioria vai para o Japão para restaurar. Muito interessante. É um mercado, né, que tem essa habilidade toda, né? Vocês aí do Juiz de Fora, né, também podem restaurar, né? Obrigada, professor. Agradeço aí a sua... De nada. A Luísa? Sim. Oi. Esqueci uma pergunta. Qual foi o tempo de duração desse curso? Você lembra? 3 semanas. Ah, tá, 3 semanas.
direto, né, assim, da carga horária dele. Né? Bom, dá para aprender bastante. Havia uma outra pergunta. Quem é que estava? Eu. Por favor. Eu queria saber, perguntei lá no chat, quais seriam os primeiros passos para essa mudança, que nem teve no Museu Britânico, no Museu de Boston, para essa implementação mais nesse viés japonês da questão das mesas baixas, do ambiente de trabalho, como seria aqui no Brasil? Porque as instituições estão muito acostumadas com como acontece normalmente, as mesas altas, a gente entrar com o sapato, com todo o propé, essas coisas, como seria aqui no Brasil? Então, eu acredito que seria, né, por exemplo, né, nós não adotamos mesas baixas no nosso laboratório, né, mesmo porque já tem uma configuração e o tipo de obra que a gente trabalha não são obras de grandes dimensões, porque essas mesas baixas, elas são muito em função também das dimensões das obras japonesas, que é aquele formato do scroll, né, e que então para você atingir a obra, vocês devem ter observado na fotografia, a mesa baixa, você tem um alcance maior do braço, né? Então, na verdade, tem toda uma questão cultural, né? Aí, o que era mais interessante de ser adaptado no nosso contexto, né? Eu achei que o mais interessante, que coube com bastante precisão ali, por exemplo, não seria a adoção de mesas baixas, né? Mas sim as ferramentas, né? As ferramentas, né? Porque você passa uma vida inteira fazendo velatura com uma trinchinha pequena, né? Espalhando a cola meticelulose, e depois, quando você, poxa vida, tem uma trincha larga, eu posso fazer uma trincha mais larga ainda, né? Então, é toda uma adaptação, né? Um ressignificar dessa cultura. Esse é o grande propósito do curso que é ministrado no México, porque o curso que é ministrado no Japão passa a ser a cultura japonesa de uma maneira muito íntegra, né? O que é feito no México é que depois das aulas dos japoneses, né, o professor Luiz Crespo e a professora Mary e a professora Florência, né, elas nos estimulam, né, a adaptar essas técnicas, vamos dizer assim, de acordo com a nossa realidade, né? Seria uma ressignificação dessas técnicas, né? Então, estudando, né, essa filosofia, né, a gente vê o que seria, vamos dizer assim, mais interessante, mais palatável de ser adaptado no nosso contexto, né? Por exemplo, as espátulas, né, elas são uma coisa muito fácil, né, e de uma eficácia incrível, né, no trabalho, né? Você pode muito bem fazer uma trincha como essa que eu mostrei, se a gente não pode comprar, não tem grana para comprar uma trincha que é caríssima, né, para a japonesa, e consegue um efeito bastante assemelhado, né? Então, eu acho que a filosofia que se passa aqui é de como adaptar essas técnicas à nossa realidade, né? Sim, eu queria até perguntar na questão da trincha, que você falou que fez com 2 outras trinchas normais mesmo, é aquela dura de parede? Mas aí que você não são as sintéticas, né? Porque hoje você vai, se for A numa maioria é loja, sintética. aí tem ali uma de orelha de cavalo, né? E a outra tem também de porco. Então, até assim, a gente entrou no site da Tigre e foi olhando lá no site da Tigre, obviamente as que são de pelo natural, né? Porque as sintéticas não, seria assim inaceitável do ponto de vista da cultura japonesa. Você tem todo um fundamento, né, do pelo, né, o que o pelo da trincha promove em termos de efeitos, né? Então, essa seria uma opção para as cerdas naturais, tipo as que você mostrou, que é para cola e para água, não é? Ou é para aquela de palmeira? a branca é para cola, e aquela que é mesclada faz o trabalho do Nade Bake, né, que é a expulsão da bolha de ar e de acamar o papel japonês
sobre obras de arte. Entendi. Obrigada. Nada? Temos mais uma pergunta da Lila. Oi, professor. A Lila queria saber se o senhor saberia alguma informação sobre programas de conservação e restauração que recebem estudantes brasileiros no Japão. Como? Não entendi bem? Se o senhor saberia informar sobre programas de conservação e restauração que recebem estudantes brasileiros no Japão. Eu sei que no Japão esse curso é promovido anualmente, né, no Japão. E promovido também anualmente aqui no México. Não teve no ano passado, acredito que esse ano também não terá, em razão da pandemia, né? Mas, assim, alguma instituição específica, eu não saberia te informar. Posso até consultar para você depois. Luiz, Oi? eu esqueci, eu não sei se você falou, eu esqueci de perguntar sobre as colas. Sobre essas peneiras, você trouxe ou você já... Essas peneiras que você estava usando, você trouxe de lá ou já tinha Não, aqui? Como é que você está trabalhando nas colas? nós conseguimos comprar pela importação. Ah, tá. Eu vou falar com a professora Ana Paula, porque nós temos, quem trouxe para nós foi o professor Mirabile. Nós temos um conjunto desse material todo, que quem trouxe está lá na escola, não sei ainda como está. A gente fez um curso de colas, né? O professor Mirabile trouxe. E de repente já tem aqui algum lugar que venda. Não, que venda não tem. Eu nunca ouvi falar que venda, mas, em geral, os cursos, durante os cursos, né, nesses mais variados eventos internacionais, tem sempre um lugar que vende, né? Então, é muito comum, por exemplo, lá na Espanha, né, durante as reuniões, eles trazem e vendem, eles trazem enfim, uma oferta, né, para se comprar, facilidades para se comprar. Mas eu estive pensando, se houver alguma pergunta, depois a gente complementa, Aloysio, que durante algum período, a oferta desse programa, que fiz parte final dos anos 80, do ICROM de papel, eles replicavam, né, os cursos de acordo com as solicitações dos países. Então, há um determinado momento que veio para o Brasil papel, porque nós solicitamos. Possivelmente é a mesma situação do México. Então, a minha proposta para esse grupo é que nós solicitássemos esse curso, encaminhássemos, entendeu? E nós abrigaríamos, uma das nossas instituições, é sempre uma instituição que abriga o curso, portanto, eu acho muito pertinente que, nesse momento, daqui da nossa conversa, pudesse sair essa proposta, que um de nós abrigasse o curso. Poderia ser você, Aloysio, todos nós íamos para Juiz de Fora, ia ser ótimo. Segundo as intenções. Aí eu estou no café com pão de queijo mineiro aqui. Eu já estou inscrita no curso, pronto. Ele falou que o laboratório já está todo organizado, ele pode fazer uma Então, pronto. Também. Então, segundo as intenções. Mas eu acho que poderíamos falar até com nossos colegas do ICROM, que ainda temos, o Pedersolia ainda está lá, enfim, alguns colegas que poderiam realmente encaminhar essa solicitação, porque poderia ser um primeiro, né, para sensibilizar, e depois entrar dentro de um calendário como existe esse do México. Né? Exatamente. Do México tem sempre, né? Eu vi já umas 4 edições. Alguém mais tem mais perguntas, alguma pergunta? pessoal?
Bom, até o momento ninguém se manifestou. Qualquer pergunta, pessoal, se quiserem fazer depois, pode encaminhar para o e-mail que nós vamos colocar aqui, que a gente encaminha para o doutor Aloysio, e posteriormente a gente reenvia a resposta. Tá ok? Lúcia, pode fazer pergunta. O microfone, Lúcia. Desculpa. O senhor só vai divulgar essa apresentação, material ou não? Sim, já está sendo gravado, né? Sim. Mas para poder imprimir, se tivesse um documento, você teria ou não? A gente ficaria mais com gravação? Eu posso disponibilizar os slides para as professoras, né? E elas podem compartilhar com os alunos. Tá, mas fica à vontade, não é para se sentir pressionado, não. Pode ser que não seja legal. Você divulga O objetivo aqui é divulgar a técnica, com certeza. Tá, então tá ótimo. Muito obrigada, então. Por nada. Alguém está perguntando? Uhum. Sou eu. Tainá. Tainá. É que o meu nome está saindo em chinês, desculpa, eu não sei trocar. É só, não uma pergunta para o Aloysio, não, mas eu gostei muito da apresentação. É só para responder a Lúcia, porque ela perguntou que tem uma religião que faz decoração com papel, japonesa do Meishu Sama, e a igreja messiânica, eu não sei se ela viu ou não. Sim, a igreja messiânica. É isso só. Uhum. Tainá, nossa egressa, está em Valência, fazendo o mestrado. Seja bem-vinda. Seja bem-vinda, Tainá. Obrigada. Aproveitando, então, eu queria dizer que eu fiz esse curso, né, porque tem uma disciplina aqui no segundo ano do mestrado, que é o Salvador Vinha aqui dá, e ele dá exatamente esse curso que o Aloysio explicou, só que adaptado, né, porque ele também fez esse curso no Japão, o professor Salvador Vinha, e é isso. Se eu puder, eu também acho que eu posso compartilhar o material do que eu aprendi, slides, para ajudar a completar a informação também do Aloysio, né? Não sei se pode ou não. Obrigada, Tainá. Muito obrigada. De nada. Nós vamos conversar, Ana Paula e eu, porque talvez depois uma maneira de fazer, de colocar essa informação de maneira bem democrática. Obrigada. Sim, Marina, pode falar. Eu só gostaria de agradecer, foi maravilhosa a apresentação. Eu, na verdade, sou de museologia, tive contato um pouco com esse material, com o professor Ivan Coelho de Sá, talvez o senhor deva conhecer. E eu gostaria de aproveitar, já que é final da apresentação, final do curso, eu queria dar um oi para minha amiga Lúcia, que ela já foi de museologia e eu adorava a companhia dela, estou feliz de ver que ela está bem, mesmo depois da pandemia, né? Mesmo durante esse momento complicado. E agradeço a todos pela oportunidade. Saudade. Obrigado. Um beijo. Ok, então passamos a palavra para o professor Aloysio, enfim, e depois para a Anne finalizar a apresentação. Então, uma vez mais, eu agradeço a oportunidade. É sempre um prazer estar aqui com a minha mestra Cuca e também com a querida Ana Paula, né? No sentido de compartilhar essa experiência, né? O nosso trabalho aqui no museu, né? E estou aí aberto, né? A novos contatos, né? E, por fim, muito obrigado pela oportunidade. Foi um prazer muito grande. Obrigada.
A gente queria agradecer a você, professor, pelo esse nosso encontro, esse debate que foi maravilhoso. E as professoras Cuca e a Ana Paula, a Maria Luísa Soares e a Ana Paula, por coordenarem, conseguirem proporcionar esse encontro com o curso e com pessoas de fora também. E a comissão organizadora, que a gente conseguiu ajudar elas. Eu, a Carol, que não pôde estar presente, e a Fernanda Minhac. Muito obrigada a todos. E o e-mail, caso qualquer dúvida, qualquer questionamento, vocês podem mandar para o e-mail que está aparecendo para vocês. Obrigada. Muito obrigado. Obrigada, Dona. Obrigada, meninos. Obrigada, Luísa. Obrigado. A todos. Obrigada. Muito bom. Parabéns. Obrigada por essa oportunidade. Obrigado. Obrigada, pessoal. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.